Bem-vindo, bem-vindas ao Muito Além dos Dentes. Finalmente esse meu projeto de podcast saiu da gaveta a partir do incentivo de muitas pessoas que inclusive estão aqui presentes para a gente iniciar esse projeto. Então, o Muito Além dos Dentes é um podcast que vai trazer informações e conteúdos sobre saúde e estilo de vida que vão além da odontologia. Então, por isso, esse nome, que é uma frase que eu também gosto de utilizar bastante no meu dia a dia, porque eu entendo a odontologia como algo que caminha muito além dos dentes. E nesse podcast eu vou trazer convidados, convidadas, para explorar assuntos relacionados diretamente para o dentista, mas também assuntos relacionados para o paciente ou para o leigo na área da odontologia, mas que possam ser interessantes. Vou explorar também horizontes culturais, como viagens, livros, vinhos, dicas culturais, para que a gente possa também trazer algo completamente fora da odontologia. E também sempre com uma saideira, onde a gente vai buscar assuntos que são notícias ou que estão repercutindo nas mídias relacionados à saúde. Porém, no episódio de hoje, como é um episódio inaugural, ele provavelmente não vai seguir essa nossa estrutura que normalmente ele vai ter. Hoje eu vou ter um episódio mais livre, leve, solto, com a minha primeira convidada, e não podia deixar de ser outra pessoa, a não ser a querida esposa amada Ana Cecília. Né? Então, muito bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Acho que vale a pena você falar, porque acho que é um assunto interessante, muitas vezes pouco explorado e entendido, que são as pesquisas com cremes dentais, né? Então, as pessoas às vezes não entendem que tem um embasamento científico muito grande por trás de tudo que você fala, né? Então, você realmente estudou cremes dentais, pesquisou, estudar no sentido de estudar na ciência, né? Porque estudar, todo mundo pode estudar, mas estudar na ciência são poucos que realmente se dedicam e se aprofundam a esse ponto. E te deu uma visão também da indústria, né? Ou te permitiu conexões com a indústria, que é uma outra área da odontologia que é bastante importante, mas eu queria que você explicasse como surgiu a ideia de, nossa, usar cremes dentais agora, assim, como que surgiu essa ideia, esse processo, quais foram as suas principais pesquisas? Eu acho que isso é algo interessante para a gente compreender, que não é simplesmente agora eu vou falar de cremes dentais porque é legal falar de cremes dentais. Quando você fala assim, você é uma grande pesquisadora, lá vem a falta, não é a falta de confiança, né, ou a síndrome do impostor, porque hoje eu não tenho feito tanta pesquisa quanto eu fiz durante muitos anos. Eu vivia para pesquisa, eu pensava em pesquisa o dia inteiro, eu pensava em publicar. Sim, claro, mas você já publicou mais de 100 artigos em periódicos internacionais, muito mais. Então, assim, não dá para você falar que você não é uma pesquisadora. Talvez hoje o meu foco... a sua porcentagem de pesquisa atualmente seja muito baixa em relação a outros, mas... Isso, que hoje eu acabei desenvolvendo outras tarefas, né? Mas que eu acho que é próprio. Sim. Bom, então vamos lá. Cremes dentais, né? Talvez tenha sido uma linha de pesquisa que sempre correu muito paralelo, mas que talvez ele não tivesse ganhado muita repercussão, porque... apesar de eu ser da dentística, né, e trabalhar muito com o laser, ele veio caminhando, e eu me lembro do primeiro trabalho que eu fiz com cremes. Eu imagino que você estudava muito hipersensibilidade e lesão não cariosa, e a partir disso é que deve ter surgido alguma ideia de estudar os produtos. Né? Então, na verdade, assim, minha iniciação científica, eu conto sempre em todas as aulas também, foi com adesão. Foi a base para mim da dentística e é algo que eu trabalho até hoje. Então, eu tenho alunos que defendem trabalho com adesão. Tem gente que fala, nossa, vocês trabalham com adesão? Gente, desde 1998, né? Com Liz André Pimenta, aprendi todas as metodologias.
E quando eu saí para ir para o mestrado, o Luiz André, eu falo, talvez ele tenha sido um pouco visionário naquele momento, ele falou para mim, não, agora você não vai trabalhar mais com adesão, você vai trabalhar com lesão não cariosa e hipersensibilidade dentinária. E eu também costumo dizer sempre, falo, puxa, quando a gente tem lá seus 21, 22 anos, a gente, né, fala, ó, amém pro orientador, falo que hoje os meus alunos são um pouco mais atirados, né, mas eles discutem mais o tema, mas eu falei, ok, e eu fui estudar. E aí eu peguei muitos trabalhos, eu lembro que a gente imprimia naquela época, né, todos os trabalhos, a gente vinha aqui na USP para pegar todos os trabalhos na biblioteca e eu me apaixonei pelo tema e comecei a estudar hipersensibilidade. E é claro que naquele momento, a gente está falando de 2000, 2001, a literatura trazia o creme dental como tratamento da hipersensibilidade dentinária. Em árvores de decisões, por exemplo, em vários grupos de pesquisa, o creme dental era, você fez o diagnóstico no seu consultório, é uma dor de 0 a 10, é uma dor até 5, dá o creme dental para o paciente e trata. A própria indústria fazia isso, a própria indústria chegava dentro dos consultórios, deixavam vários cremes dentais dessensibilizantes e entregavam. A gente chegou muito a fazer isso, mas a gente já tinha essa consciência, mas a gente via muitos colegas nossos... Acho que isso ainda acontece, né? Isso acontece, mas diminuiu bastante, né? Principalmente pós-pandemia. E as pessoas entregavam creme dental como tratamento, né? Quando a gente começa a entender muito mais sobre a doença, a gente começa a perceber que não, a gente está fazendo um controle de dor e que está errado. Porque o paciente está fazendo um tratamento caseiro, que pode até funcionar, porque os cremes dentais são interessantes. E aí eu começo a estudar. Eu estudei, na verdade, no meu mestrado, não estudei cremes dentais, mas estudei vários agentes dessensibilizantes, foi quando eu entrei com o laser teve um resultado favorável, e aí eu vou fazer o meu doutorado lá na USP. Quando eu vou fazer o meu doutorado lá na USP, aí a gente começa a trabalhar e começar a colocar alguns projetos paralelos com cremes dentais, associados, por exemplo, com lasers de alta potência, então são os meus primeiros trabalhos, e quando eu fui contratada, o primeiro trabalho, eu me lembro a Thaís Caramucci, que foi minha colega, professora hoje lá do departamento de dentística, ela chegou com uma proposta também da gente trabalhar com cremes dentais dessensibilizantes e depois com alteração de cor com diversos outros cremes dentais em outras categorias, não só dessensibilizantes. Isso eu tô falando de 2005. E aí, 2005, a gente vai emendando um trabalho no outro, aí já começam a entrar outros alunos, vem alunos de iniciação científica. Eu lembro de um aluno, o Antônio, em que a gente nem tinha o perfilômetro óptico, eu trabalhei com as amostras dele e levamos para os Estados Unidos o professor Anderson Hara usar o perfilômetro dele lá. Alguns anos depois, fiz um projeto FAPESP e conseguimos o equipamento. Um equipamento hoje que vale mais de R$1 milhão e está lá dentro do departamento de dentística e colabora com muitos projetos nossos e do Brasil inteiro. Hoje ele é um equipamento multiuso da FAPESP. E a gente começa, então, com o perfilômetro, a desenvolver muitas coisas com pesquisa de cremes dentais. Aí, quando chega a Raquel, como aluna minha de mestrado, vou falar isso antes de 2010, 2012, a Raquel começa a trabalhar com cremes dentais dessensibilizantes e foi um grande boom, porque eram vários lançamentos na indústria naquele momento. Então, a gente já começou a correr atrás das indústrias, eu fui atrás para trazer os cremes dentais para as pesquisas, começo a ter, então... muito relacionamento com várias empresas, conhecendo quais são todos os cremes dentais no mercado brasileiro, e aí a gente começa uma construção, até na própria metodologia. Nossa metodologia, eu gosto muito quando a Raquel dá uma aula, que ela fala de como nós começamos, que a gente trabalhava, imagina, a gente colocava Coca-Cola, a gente colocava refrigerante, Sprite, não sei, como algo, a Andrea até vai escutar isso, então, corrosivo, tá? Para ela não ficar brava comigo. Corrosivo. Hoje, imagina se a gente vai fazer isso, a gente tentou padronizar toda essa metodologia, e essa metodologia a gente foi caminhando, e hoje a gente já tem testes aqui, trabalhos da Raquel com trabalhos in situ, a gente está caminhando para trabalhos clínicos, Então, assim, o creme dental, ele sempre foi, só que naquele momento, o que eu aparecia mais, o que eu era chamada muito mais para laser. Quando chega, então, a pandemia, e aí eu vi todos os alunos, e aí a gente dá um nome para o grupo, que é o GPEC-HD, Grupo de Pesquisa, Ensino e Clínica em Hipersensibilidade Dentinária. Como eu falo, não é só hipersensibilidade que a gente estuda. E aí a gente começa, então, a delinear um projeto que era o livro. E como eu já estava com o livro de laser, assim, a ser publicado, a editora Santos, a Santos Publicações,
confiou muito no meu trabalho e falou, a gente vai dar essa chance, né? A gente pensou, vamos fazer um e-book, vamos dar gratuitamente, vamos colocar. E, na verdade, ele nasce como um projeto muito mais sólido, né? De um grupo de pesquisa. Ele nasce como um projeto único, que é um livro que não existia no Brasil e nem no ter mundo. o livro vira uma obra acadêmica, né? Vira uma referência. Então... E aí a gente buscou muito evidência, então não é algo, não tem influência nenhuma da indústria, apesar de eu ter caminhado por muitas delas, conhecendo muitas pessoas da indústria, todas as possibilidades de uso de cremes dentais, não tem influência nenhuma, é ciência inteirinha ali, né? E um guia para o dentista. E nós fomos, assim, muito surpreendidos pelo resultado positivo do livro, que esgota sempre, ele está vindo até numa próxima segunda edição agora, por conta da falta que esse tema tinha, ou na verdade, da falta de protagonismo do dentista na escolha ou na prescrição do creme dental. E era algo que eu vinha falando desde 2005, falar, putz, a gente precisa prescrever. Até o dia que eu fui dar uma aula no Rio de Janeiro para a Sensodine. Eram vários mini-meetings. E no primeiro mini-meeting era um café da manhã, um brunch para muitos dentistas, era uma sala enorme. E estava chegando um novo diretor e aquele dia eu falei muito de prescrição. Falei de prescrição, só que esse diretor ele estava vindo da Stiefel, que era um outro grupo da GSK. Né? Sensodine era um grupo, Stiefel e vários outros grupos, hoje não existe mais, hoje é Haleon, né? Mas ele falou para mim, é a primeira vez que eu vejo uma dentista falando de prescrição de cremes dentais. Eu realmente desconhecia. E naquele momento, eu vou falar para você, Edu, né? Meninas pequenas, eu focada na pesquisa, eu não estava pensando muito no dentista, sabe? O foco das nossas pesquisas, dos meus delineamentos com todos os meus alunos, sempre foi pensando o que o dentista precisa. Porque eu sempre gostei muito da clínica. E apesar de estar focada na pesquisa, a disciplina que eu coordenava lá na faculdade era uma disciplina clínica. Eu acompanhava muito você. E hoje posso falar, eu escapava muito para fazer clínica, porque eu não podia ficar com os alunos de uma clínica fazendo restaurações indiretas sendo teórica. E eu via a dificuldade de outros colegas totalmente teóricos que não conseguiam sentar para fazer algum procedimento. E eu sempre gostei e fazia e nunca tive dificuldade. Né? E essa é uma outra discussão, também. São outros ampla, questões. Né? Mas assim, eu consegui escapar um pouco para fazer clínica. E aí essas respostas, a gente começa a ver que o creme dental era algo que estava perdido. Sim. Perdido ali. Um assunto perdido, né? Perdido. E o dentista não estava aproveitando a possibilidade foi de algo trazer muito isso. interessante e bacana esse processo de trazer à tona algo relevante. Mas, como eu falei para você, não foi algo planejado. Nossa, então vamos lá, vou publicar um livro, vou fazer pesquisa, porque essa pesquisa vai me dar base para poder escrever um livro depois de 15 anos. E aí, 10 anos depois, eu vou publicar esse livro. E aí, eu vou ter uma repercussão no consultório das pessoas e vou trazer esse tema. Não, foi algo construído... Foi construído e, na verdade, tem uma questão também, né? Que eu percebo, assim... foi um momento de dificuldade, a pandemia. Foi um momento tenso para todo mundo, para o seu grupo de alunos. Né, de repente, ter que parar a pesquisa e projetos e tudo. E que de repente surgiu algo tão importante, grandioso. Então, assim, eu quero só, assim, de repente, numa grande dificuldade, surgem grandes oportunidades. Né? Então, acho que é uma fala, né, muitas vezes do mundo financeiro, econômico, né? Mas eu acho que é um jargão, é meio clichê, né? Para todos os lados existem né? Se por um lado o consultório odontológico estava parado, por conta da pandemia, por outro, a gente conseguiu fazer uma obra de um consultório grande em 3 meses, porque a gente tinha a liberdade. Permitiu fazer isso. Então, sempre tem os contrapontos. Né? E no momento de crise, no momento de dificuldade, que talvez a gente vai arranjar essa oportunidade. Né? Acho que tira a gente da zona de conforto. O ser humano, num momento de estresse, sair da zona de conforto, tem insights criativos muito importantes. Né? Seguindo nessa linha, provavelmente, de cremes dentais, mas voltado mais para o não dentista, e a gente caminha para um bloco que esse podcast sempre vai ter,
que é de procurar trazer alguma dica, alguma informação para a população não dentista que está ouvindo a gente. Dentes sensíveis é algo bastante frequente na nossa população, né? E os números mostram um aumento, né? Números muito altos. Então é muito comum a pessoa sentir sensibilidade nos dentes, e a primeira conduta é comprar um creme dental para dentes sensíveis. Isso é extremamente divulgado pela mídia. Empresas, existem, né, muitas propagandas que fechar o olho você lembra das propagandas que são para dentes sensíveis, o apelo em relação a isso. Mas obviamente que eu sei, mas eu quero trazer à tona esse assunto, que você, como especialista, fale. Né, assim, o que um dente sensível pode significar, na verdade, né? O que pode estar por trás desse dente sensível, qual é a principal conduta do que a pessoa pode fazer, do que ela não deve fazer, para que o dente não fique mais sensível, né? Bom, Edu, índices de prevalência, incidência de sensibilidade ou hipersensibilidade dentinária, que é o que a gente vai chamar dentro aqui do consultório, estão crescendo já há muitos anos, né? E a gente, não é só o meu grupo de pesquisa, existem vários grupos que estão tentando aí fazer com que esses números diminuam. Mas, na verdade, quando a gente fala de hipersensibilidade, ele é a ponta do iceberg ali. O paciente ele vai chegar no consultório, né? Eu tenho certeza que a pessoa nos procura quando ele já está com a sensibilidade. Tá? E o que isso significa? O que levou esse paciente a ter sensibilidade? Não é o colo do dente exposto? É isso que o paciente vai falar para nós. Se você que não é dentista está assistindo, vai falar, tá doendo aqui, a gengiva que retraiu, pertinho do dente. É isso, né? O lugar onde a gengiva retraiu. Isso, né? Onde eu passo a minha unha, onde eu passo a escova, ou eu não consigo ficar com o ar-condicionado ligado, ou eu passo a escova mesmo e dói, eu passo o fio dental e dá aquela dor aguda, depois ela passa. Eu tomo gelado, nem pensar, eu não posso tomar mais sorvete. Né? No inverno, a pessoa sofre. Só que a pessoa passa a procurar o dentista, e a gente tem vários trabalhos que diminuem a qualidade de vida, sim, das pessoas, tá? Eu escutei de algumas pessoas, há alguns anos, falava assim, gente, não é uma dor que incomoda tanto o paciente, ele vai carregando essa dor. Não, isso incomoda bastante o paciente. Porque todas as vezes que ele vai tomar uma água gelada, todas as vezes que ele vai escovar o dente, ele vai sentir essa dor várias vezes durante o dia. Tem trabalhos que mostram que ele deixa do convívio social, ele deixa de fazer um happy hour com os amigos, porque ele vai tomar um chopinho gelado e vai doer. Ou ele passa a morder, mastigar, modifica muito a vida, a rotina da pessoa. Enfim, aí a sensibilidade que ele está sentindo é o final ali do problema dele. Porque ele passou por um processo, né? E a gente tem que entender o porquê que ele tem aquela dentina sensível. Ele tem uma dentina exposta, ele tem um esmalte muito fininho, muito vulnerável. Por que está acontecendo isso? E a gente tem que olhar para trás e entender a causa. Então, é um paciente que está apertando muito, é um paciente que está consumindo muito alimentos mais ácidos, é um paciente que faz esporte e está consumindo ácido, está apertando... Falei odontologia de esporte, eu quero trazer a Andrea Tolentino aqui, vamos ver se eu vou conseguir, a agenda dela é difícil, super difícil, complicada. né? Vamos ver se eu consigo. Estrela, né? Estrela é isso. Vamos ver se eu consigo. Viu? Eu orientei, eu criei, sabe? E virou estrela. Uma pena, né? Mas que mais? Então, brincadeira, gente. Apertamento, bebidas ácidas. A gente vai falar, né? As pessoas atrelam muito a uma escovação com força. Isso não está correto. Mas escova não importa, então? Não, macia, a escova média, é mais dura? um cofator, tá? É claro que a gente vai sempre, se você coloca uma escova dura... Porque o paciente fala, não, a escova macia não limpa, doutor, tem que ser a média. Limpa, a escova macia, hoje a gente não tem mais discussão, a gente precisa de uma escova macia, tá? A escovação, ela é só um cofator na formação ali de uma lesão não cariosa, da doença não cariosa. Mas por que é errado o paciente usar o creme dental para dentes sensíveis? Então, não vai melhorar a sensibilidade? Sabe o que vai acontecer? Esse paciente, ao invés de procurar o dentista, que ele chega, na verdade, a procurar o dentista, não porque ele está com alguma exposição, ele não vai conseguir enxergar isso, ou porque ele está num processo de perda acelerada ali de esmalte e dentina. E a gente está vendo essa perda acelerada, o nosso problema hoje é que a gente está vendo em pacientes cada vez mais jovens. Que antigamente a gente falava assim, isso é fisiológico, no paciente de 70 anos tá ok, mas um paciente de 20, você acha que isso é normal?
Não é normal. Não é normal a gente ter tanta exposição de dentina, ter recessão gengival, ter lesão não cariosa em pacientes com 20 e 25 anos de idade. Então, algo tem acontecido. E a gente está vendo ali uma série de fatores. A gente está falando aqui de apertamento, a própria oclusão do paciente. A gente está vendo ali uma quantidade de pessoas que fizeram tratamento ortodôntico, mas estão com os dentes alinhados, mas não estão com a oclusão balanceada. Então, a gente precisa observar esse paciente. Eu preciso ver o sono, como que é a característica do sono desse paciente. Ele está dormindo, qual que é a qualidade do sono. Eu preciso ver a saliva do meu paciente. Então, assim, existe uma série de muitos fatores que a gente vai conseguir avaliar o paciente dentro do consultório. Só que ao invés de vir ao consultório, esse paciente ele vai o quê? Ele vai na farmácia. Ou ele vai ver ali na propaganda da televisão, ele vai ver no Instagram, ele vai ver em qualquer outra rede social, ele vai ver na propaganda do supermercado, ele está fazendo compras. Outro dia eu estava dentro do supermercado e falava, você tem dentes sensíveis? Então, olha, experimente esse, estamos em promoção, compre 3, pague 2, sabe? E aí a pessoa vai falar, dentes sensíveis. E quantas vezes eu não fui à farmácia e vou e faço isso, você sabe muito bem, frequentemente, eu fico olhando o comportamento das pessoas. E as pessoas param e pegam dentes sensíveis, olha, R$30, 20, R$25 ele compra. Para que eu vou pagar uma consulta que vai ser 10 vezes mais caro que isso se o creme dental trata a minha sensibilidade? E o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai para casa, ele vai levar o creme dental, ele vai começar a escovar e vai funcionar? Vai. Por quê? Porque eles têm formulações muito interessantes. Eles têm formulações muito boas mesmo. Isso a gente está estudando já há muitos anos. Então, a gente vê que sela, que oclui túbulo dentinário, que mesmo diante de escovação e de colocar dentro do ácido, ele continua lá dentro do túbulo dentinário, ele faz a oclusão. E aí, o que acontece? O paciente, ele chega pra gente no momento que ele fala assim, doutora, o creme dental nem funciona mais. Nossa, usei, experimentei esse, e já nem funciona mais. Não é que não funciona mais, é que a doença dele, a perda acelerada continuou acelerada. Só que ele não buscou o tratamento da causa. Ele foi direto ali, na verdade, no controle de dor. Ele controlou a dor? Controlou super bem. Né? Mas não é o então tratamento. Existe uma odontologia muito além dos dentes. Claro. Muito além da farmácia. Muito além da farmácia. Muito além do creme dental. Muito além dos dentes, que envolve sono, saliva. Exato. Que mais falou? Ansiedade. A própria alimentação. Alimentação, estilo de vida. Medicações que o paciente possa tomar. Interessante, né? E o nome do podcast é Muito Além dos Dentes. Bacana, né? Você é visionário. Tá olhando já. Né? Ou é uma homenagem para mim? Não, na verdade, eu sempre entendi que a odontologia é muito além dos dentes, sim, mas... principalmente por cuidar de pacientes que tinham envolvimento. É isso, quando eu utilizo, quase sempre eu uso num sentido sistêmico, né, do paciente Exato. Com alguma alteração sistêmica, mas você pode transportar para vários aspectos, né? Mas entendendo a necessidade do conhecimento dessas outras áreas, entendendo a necessidade da interdisciplinaridade. A gente está falando, exatamente, eu ia falar para você de multiprofissões, né? Então é um paciente que muitas vezes ele está aqui sentado com a gente na cadeira, mas é um paciente que eu preciso encaminhar para um gastro. Porque um refluxo pode ter um impacto. Mas daí você precisa encaminhar para um gastro que compreenda as questões odontológicas também, certo? Com certeza. Você precisa mandar para alguém que trabalhe com sono, mas que também compreenda o impacto, certo? Eu acho que são vários fatores que, por isso que não pode ser multidisciplinar, a gente tem que ser interdisciplinar, a gente tem que ser transdisciplinar, onde cada um compreende, sabe a hora de atuar, compreende como trabalha cada um está em conjunto, né? Trabalha em conjunto, porque hoje a gastro que eu encaminho os pacientes, ela não tinha tanto esse conhecimento. Quando a gente começa a fornecer informações, olha, mas o paciente, ele provavelmente, eu consigo enxergar que ele tem um refluxo, muitos profissionais olham para mim e falam, nossa, quem é você que é dentista e já está falando que o paciente tem refluxo? Né? Eu falo, olha, mas eu não consigo, eu fiz já diário de dieta, aí você passa o seu diário de dieta para gastro, você passa todo o histórico, você passa fotos para gastro, e fala, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E aí, bingo, né? O paciente tem refluxo, ela já começa. Então, se você não tem essa rede de pessoas que você possa confiar, né? Eu acho que eu aprendi muito, tenho certeza que eu aprendi isso muito com você, porque você, como um dentista dentro de um serviço hospitalar, você fez parceria com outros médicos e que você foi contaminando esses médicos da importância da odontologia e que a odontologia, né,
ela faz parte da saúde geral do paciente. E quando a gente fala, então, da doença não cariosa e da hipersensibilidade dentinária, que é o que a gente estava discutindo, exatamente isso. Então, a gente não consegue ver o paciente ali, olhar só aquela alteração. Eu preciso conversar muito com o meu paciente, montar esse quebra-cabeça de informações para tentar... e aí, Edu, eu falo que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é de promoção de saúde. Sim, que é educar o paciente, Educar o paciente, conscientizar o paciente, porque você pergunta para ele, você sabia que você precisa tomar X quantidade de água aqui, dependendo do peso desse paciente, por dia? Não sabia. Você sabia que essa alimentação ácida pode ter um impacto na sua vida? Você sabia que esse refrigerante que você toma 5 vezes por dia tem um impacto? O isotônico que você está tomando, do sono. Olha a sua saliva como que tá. Pega o espelho, mostra para o paciente. O paciente começa a ver você como uma pessoa muito mais... te reconhece muito mais. E passa, às vezes, a trocar informações de outras áreas. E você fala, olha, mas aqui é melhor você conversar com um gastro. Aqui é melhor você ir num psicólogo. Aqui é melhor você ir numa fono. Aqui eu preciso passar você para o periodontista para fazer um recobrimento. Aqui eu preciso passar para você para um especialista em dor orofacial para avaliar. Sem dúvida. Entendeu? Então, olha como a gente amplia, na verdade, as possibilidades de tratamento dentro do consultório e o paciente consegue te enxergar como uma pessoa... diferenciada, né? Diferenciada. Claro, lógico, que é o que a gente mais precisa no mercado agregando valor, fidelizando o paciente. Olha que isso aí é uma bola de neve positiva, sabe? Muito bom. Pessoal... espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Mas já... Então, como eu fui, na verdade... Eu não fui expulsa do podcast, né? Eu tomei eu passei o bastão para você e falei que esse projeto era todo seu, certo? Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como é trabalhar, quase estar comigo 24 horas? Porque a gente convive, a gente sai daqui, a gente pega o mesmo carro ou o mesmo Uber para chegar na nossa casa. A gente chega em casa... Edu, quem vai fazer o jantar? Vai lá fazer o jantar porque eu tenho que entrar na live. Né? É quase sempre isso. Mentira. Toda hora tem live. Não, mentira. Edu, agora eu vou fazer exercício, vai me ajudar. Ou agora eu vou fazer o meu exercício, agora eu vou assistir minha aula de vinho, então você vai fazer isso. Mas aí a gente chega aqui no dia seguinte, a gente tá aqui também. Então quem vai falar com a Rita, quem vai ver o paciente X, quem é que vai ver o negócio de treinamento? Como que é essa convivência aí? É uma pergunta difícil, polêmica. Então vamos lá. Não, mas polêmica, mas é simples, na verdade, porque parece que é polêmica, algo... porque, na verdade, assim, vai muito... Como você disse, a gente se conhece e tá junto há quase 30 anos, certo? Nesse processo. Então, assim, eu conheço você muito bem. Da mesma forma que você me conhece muito bem. Tudo são flores? Nem tudo são flores, mas a gente sabe caminhar muito bem juntos. A gente foi aprendendo e foi construindo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos da nossa vida. Ah, claro que tem momentos tristes, é lógico que a gente tem. Todo mundo tem. Triste? Não? Claro que sim, todo mundo tem. Entre seus altos e baixos, entre seus altos e baixos. Casamento não é nenhuma... A gente vai aprendendo. E obviamente que isso da gente estar o tempo inteiro junto é algo de 4 anos pra cá, certo? A gente sempre foi muito unido, muito próximo, mas você ficava grande parte do tempo na universidade, eu ficava grande parte do tempo no consultório, hospital, não eram coisas completamente juntas o tempo inteiro. E agora, 4 anos e pouco, a gente tem esse projeto junto, com funções muitas vezes próximas, parecidas, atuando efetivamente junto. Então... Como diz a nossa querida Ritinha, gestores. Gestores, não sou. Mas, enfim... Não, fazemos a gestão juntos desse projeto. Eu acho que a gente consegue um bom equilíbrio a ponto de quando você não está aqui ou quando você está aqui eu não estou, deu, na verdade, achar ruim, entendeu? Me incomodar de você não estar, não estar aqui, de sentir falta. Então, saudades. Então, eu mando mensagem, então você nem responde. Mas por quê? Porque a gente realmente... a gente tem uma frase que a gente fala desde sempre, que nós somos uma dupla invencível, né? Desde o começo.
Porque a gente conseguiu entender os pontos fortes e fracos de nós dois, as virtudes e como que um pode complementar o outro. Eu diria isso. Desde que a última palavra seja minha, né? Com certeza. Com certeza não, né? Com certeza não. Como que era? Happy life, happy wife, não é? Uhum. Não, mas eu acho que nós somos muito parecidos. Acho que existe essa questão de sermos muito parecidos, mas ao mesmo tempo temos características completamente diferentes, que se equilibram, então se complementam. Então eu acabo fazendo muito, eu falo, você é o executor, né? Que vai lá e eu sou a pessoa muito do bastidor, que organizo ali o esquema, o cenário, que às vezes nem aparece muito. As pessoas acham que às vezes eu apareço mais do que você, mas no final, acho que na organização aqui da gestão, eu estou fazendo outras coisas muito no bastidor, né? Que você talvez não tenha a paciência. Eu acho que talvez isso seja um lado do feminino também, que equilibra muito o lado masculino, né? E dá certo. Como eu falei, a gente tem pontos, né? Que vão se equilibrando. Então, acho que de maneira geral tem funcionado bem. Eu espero que continue, dessa forma. Senão vai ser difícil, né? Desvencilhar de tudo. Tudo junto, né? Então vai ser difícil. Então eu espero que continue funcionando dessa forma, que você continue se comportando. Tô brincando. Mas atenção, não sou eu que vou pra França sem aliança. Aliás, eu ia até fazer um comentário. Quando lá na França, que eu tive recentemente agora, pessoal, aqui no podcast nós vamos ter vários assuntos sobre vinhos, porque vinhos é uma das grandes diversões atuais da minha vida. Acho que o vinho ampliou meu horizonte cultural, meu horizonte de conhecimento histórico. Né? É um escape, então eu venho estudando há uns 5, 6 anos vinho, e isso é algo que traz muito coisas boas para mim. Mas enfim, eu estive na França por conta de um evento muito importante que eu gosto muito, e aí eu escapei por 3 dias e fui visitar uma região vinícola muito famosa que eu não conhecia na França, região de Champagne. E obviamente que você vai fazer lá, principalmente um apreciador do vinho e que gosta e conhece, é fazer degustação de vinho, então de champanhe no caso. Então eu fiquei 3 dias fazendo degustações de champanhes. Quando a gente fala degustação, não é ficar bebendo, né? As pessoas confundem um pouco, né? Assim, não é ficar bebendo e ficar... Não é nada disso. Degustar é você fazer realmente provas e muitas vezes você não engole a bebida, né? Você não tem o efeito do álcool, mas você prova o sabor. Então, fiquei 3 dias degustando, mas parte da degustação é você bochechar, né? Você deixar o vinho na boca para sentir todos os aromas. E eu voltei da França, até comentei com você, com uma lesão cervical não cariosa minha. Sabe o que eu achei que ele fosse falar? Com sensibilidade. Não, tô fazendo gancho com o que a gente conversou agora. Não, mas eu achei... Assim... Parou. Para o podcast. Pausa. Eu achei que... Nossa, eu tava lá na região do Champagne, a gente tava falando tanto de trabalhar junto, de ficar... Nossa, senti uma falta da minha mulher lá. Não, isso eu senti mesmo. Nossa, eu achei... Eu tava até começando a chorar. Já. Não, mas eu senti mesmo. Agora ele tá falando que negócio. Não, mas eu senti. Mas assim, o que eu tô querendo fazer um gancho, assim. Eu não tinha essa sensibilidade. Vou chorar de tristeza. Pode chorar. Ainda bem que eu falei desde o início que o nome do episódio era DR, né? Porque, obviamente, champanhe é uma bebida ácida. Precisa da acidez para compor o aroma. E o uso intenso de champanhe provocou essa hipersensibilidade. O uso intenso, não, na degustação intensa. Provocou essa hipersensibilidade em mim que está de difícil controle. Eu vou ter que procurar um profissional. Nossa, tá difícil de encontrar, né? O creme dental não tá funcionando. Vou ter que procurar realmente um profissional. Ai de você usar um creme dental no banheiro, eu jogo pela janela, né? Mas eu brincar com você, tô brincando, tá? Eu trato você, sem problema nenhum. Mas, sem creme dental. Creme dental... Você não prescreve creme dental para dentes sensíveis, então, para os seus pacientes? Não. Não prescreve? Só no final do controle
de dor dentro do consultório e quando o paciente já está completamente consciente de que aquele creme dental é uma medicação e que ele fez o tratamento, que ele precisa vir ao consultório e que esse tratamento não é definitivo, ele vai precisar voltar dentro de 3 meses ou 6 meses, depois que voltar, um agente de manutenção, então. Ele já tem consciência do processo às vezes é um paciente, depende muito do limiar de dor do paciente ou da sensibilidade que ele sente, do quanto isso atrapalha o dia a dia dele, mas às vezes de 0 a 10, ele estava com uma dor 10, ele caiu para dor 1, mas a 1 ainda está incomodando ele. Eu dou com uma manutenção, mas depois eu vou tirar. Então, por exemplo, eu tenho na minha agenda já a paciente da semana passada, ela vai ficar 30 dias. Aí eu vou, no dia 15 de agosto, eu preciso tirar isso dela, mandar mensagem, falar, você vai tirar agora o seu creme dental e a gente vai ver como você vai ficar. Entendi. Porque o laser de baixa que a gente faz, ele tem um efeito ali também a longo prazo, tá? Entendi. De resposta. Excelente. Mas eu achei que você fosse falar que você tava com muita saudade de mim. Você sabe que eu senti saudade de você. Eu não fico expondo isso, a nossa vida pessoal. Eu só tô brincando, tá? Eu também. Pessoal, se você gostou do que você ouviu aqui, hoje foi um aperitivo de tudo que está por vir nesse podcast. Não deixe, então, de compartilhar no seu grupo, nos seus grupos de mensagens, nas suas redes sociais, deixar o like, os comentários aqui, para que esse podcast tenha audiência e a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, o maior número de pessoas possíveis possam ser impactadas pelas informações que a gente vai trazer aqui. Então, nós já temos convidados muito interessantes, que vão ter assuntos muito interessantes e diversos, dentro da área médica, dentro da área odontológica, dentro da área da saúde, para agregar aqui nesse nosso podcast. Antes de finalizar, eu queria trazer aqui a produção. Então, gostaria que a Andréa Tolentino e a Tércia viessem aqui para que todos vocês conheçam as duas, para quem ainda não os conhece, mas dizer também que eu sou muito grato a elas por terem não só me incentivado, mas ter viabilizado esse meu projeto, ter viabilizado esse meu projeto. Então, essa equipe aqui vale ouro. Espero que seja um projeto muito especial e que seja bacana para elas também desenvolverem. Obrigado, meninas. Amém. E vamos em frente. Vida longa para esse podcast, né? Vida longa. Só o começo. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Até a próxima, hein? Obrigado.